Bom dia, bom dia! Vamos aqui hoje começar o nosso primeiro episódio do PodFund. PodFund, claro, aqui você pode contar a sua história, você pode trazer a sua informação relevante aí para a nossa audiência, você empreendedor, você empresário, você advogado, advogada, aqui no PodFund, você pode trazer a sua história. E hoje, com muita alegria, com muita satisfação, estou recebendo aqui Júlio Sveibel, CEO do grupo Zetaflex, um amigo acima de tudo, mas que ele pode contar aqui a sua história e mostrar para você, né, todo esse processo de como fortalecer uma marca, de como construir uma marca de credibilidade, uma marca de respeito. E ele vai falar um pouquinho nesse bate-papo com a gente, esse bate-papo descontraído, nesse bate-papo de sexta-feira, afinal de contas, sextou. E ele vai trazer aqui para a gente. Então, gostaria que você desse o seu recado inicial, Júlio, falasse um pouquinho e saudasse aí a nossa audiência que está assistindo aqui o nosso primeiro episódio do PodFund. Que legal. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, uma honra poder aqui participar do primeiro episódio. Espero que sejam muitos, né, e que a gente possa trocar figurinha. Eu entendi que é um bate-papo, fiquei perguntando o que pode e o que não pode, então fiquei perguntando, PodFund, virou a piadinha aqui, muito bom. E, então é isso, queria agradecer e obviamente não sei se eu vou poder contribuir com tudo isso que você acabou de introduzir, mas eu posso sim, de alguma maneira, contribuir com algumas histórias, algumas ideias sobre esse tema que vocês querem explorar. Então, obrigado pelo convite, espero que seja proveitoso aqui. Vamos bater esse papo aí. Perfeito, então, eu vou confessar aqui para você, Júlio, a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas mesmo antes de a gente ter esse relacionamento, essa amizade, para mim, marcou muito a Zetaflex, porque fez parte da minha infância, eu que assistia a televisão, etc. E eu conheci a marca Zetaflex através de comerciais que fizeram muito sentido e muito sucesso ali na década de 80, década de 90. E até deixei preparado aqui surpresa para você, né, para quem não conhece, né, para quem não viveu, para quem é mais jovem, está chegando agora, né, até para ver essa identidade de como se constrói uma marca e de como era a forma de se comunicar, né, lá na nossa época, na década de 80. Então, vou pedir aqui para o Luiz soltar para a gente matar e ter aqui vamos dizer assim, essa sensação de nostalgia. Uau, voltando no tempo, túnel do tempo. A janela dela é aquela ali. Tia, ela não vai ouvir nada. Tem essa cobertura aqui, ó. E é mesmo, e agora? É o Aeroteto Zetaflex, cara. Cobertura que abre e fecha. Dá o tom aí. Nesta noite de luar, ouça aqui um trovão. Fecha que lá vem água! Aeroteto Zetaflex com amor protege o jardim, o terraço e o corredor. E tem a que eu mais gosto, que é a do São Pedro. São Pedro foi criativo. Essa foi brilhante. Quem tem Aeroteto Zetaflex está sempre numa boa. Não é, São Pedro? É. O Aeroteto Zetaflex abre e fecha. E assim eles também podem controlar o tempo. Vamos ver? Chuva! Em qualquer lugar do Brasil, garanta sempre tempo bom para você, chamando o representante Zetaflex. Maravilhoso. É isso aí, então, fez parte da infância e eu gostaria que você falasse pra gente a sensação de rever. A gente vê pela sua cara, né, enfim, a gente sabe o quanto é o legado, quanto é a emoção. Eu queria que você falasse pra gente a emoção, né, de ver. É emocionante aqui. Porque isso daí é algo que eu brinco que eu herdei esse privilégio de um legado de uma marca tão bem trabalhada, né? A criatividade da Zetaflex, ela passa pelos produtos, né, que são devidamente criados, desenvolvidos internamente, né? O meu avô que fundou a empresa foi recordista de patentes no Brasil, então isso é um orgulho muito grande. O Aeroteto é uma outra marca, tem o Aeroteto e o Zetaflex, são duas marcas combinadas e é um momento que marca a mudança da Zetaflex. A Zetaflex começou em 1959 e ela já era uma continuidade de uma empresa anterior com outro nome, outra marca. Então, a história começa em 47, uma outra marca, e depois ela é encerrada e muda o posicionamento para a Zetaflex. E o primeiro produto da Zetaflex foi um toldo de alumínio enrolável, que foi uma patente, já a primeira era uma patente
teve, meu avô. E aí começa uma história longa. Em 1980 é que entra o tal do Aeroteto Zetaflex, que é uma mudança de posicionamento. Claro, é um produto muito original, mas aí a gente vê aqui, né? Por que eu fico emocionado? Porque eu sei as pessoas que estavam por trás, né? Meus tios, meu pai, eles que tinham essa criatividade. Um tinha o Pedro, outro tinha o jingle, e essas coisas marcaram. Até não passou aqui, mas tem aquela outra conhecida que é Sol e Chuva, Casamento de Essa eu Viúva. ia deixar pro final, você já então, deu... essa já dei um spoiler, mas vamos passar, porque essa marcou muita gente. Essa eu percebo quando eu comento que eu sou da Zetaflex, que eu trabalho na Zetaflex, muita gente lembra mais dessa brincadeira do Chuva e Sol, Casamento de Espanhol, Sol e Chuva. Eu tava falando aqui pra equipe, porque antes a gente mostrou pra equipe, né, o pessoal, o Samuel, a Marina, eles não chegaram à casa o Samuel acho que chegou aos 30 agora, né? Não, eu não lembro. Não lembra? Aí a gente mostrou, esse cara falou, inclusive a expressão se popularizou, o Sol e Chuva, Casamento de Viúva, né? Chuva e Sol, Casamento Espanhol, eu acho que grande parte da popularização dessa expressão a nível Brasil, né, que os comerciais eram em rede nacional, se popularizaram, né, graças aí a brilhante ideia, né? Eu acho que legal é isso, né? Eles construíram essa composição de marca, né? De repente a Zetaflex estava num momento de se renovar, né? Depois de ter passado outras fases, tinha que renovar. E aí meu avô tem essa brilhante ideia do produto, do conceito, né? Então ele acaba desenvolvendo isso, e ele e os sócios, né? O irmão dele, os filhos, entre eles meu pai, tiveram essa iniciativa de comunicar isso de uma forma criativa e não uma forma técnica, porque até então estamos falando aqui de um produto de um acessório da engenharia, da construção. Poderia ser uma coisa mais fria, né? De repente um comercial mais técnico, como a gente vê alguns. Sim. E eles optaram, que está no DNA da família, né? E aí eu faço parte disso, de a criatividade estar em todas as frentes. Não é só se limitar ao produto criativo, mas como comunicar isso. E marcou. Então a gente procura ser irreverente não só nas soluções originais e ter o cuidado, né? Pode patentear, pode registrar a marca. E podendo, a gente avança nesse tipo de iniciativa, mas a gente tem que compor para manter esse DNA de criatividade também nas ações que compõem a comunicação, a forma de vender. Tudo isso tem que estar conectado, tem que estar tudo andando junto, entende? Então, assim, é muito bacana ver isso, e óbvio que a responsabilidade que veio, né, às minhas costas quando eu assumi a empresa em torno de 10 anos como CEO, e como continuar, né, como manter a marca respeitada, conhecida, admirada, com humor, então a gente tem procurado hoje associar lifestyle, wellness, essas coisas que estão em voga dentro de sustentabilidade, que é algo também que a Zetaflex genuinamente faz, né? Trabalha com materiais recicláveis, tem toda uma operação sustentável, enfim. Então, isso aí essa introdução já mexe com muitas emoções aqui. E a Zetaflex já fala de ESG, né? Que hoje é a palavra do momento, já há muito tempo sempre procurou, né, a sustentabilidade. Muita empresa hoje colocando no seu portfólio, somos uma empresa ESG, né? Mas vocês já se preocupam há muito tempo. E o que eu acho legal, né, para quem não sabe também, tanto o Emanuel, mandar um abraço para o Emanuel, pai do Júlio aqui também, é uma família de músicos também, né? Então, eu até queria perguntar se a composição do jingle é de família também. Você também é um exímio músico, seu pai é um exímio músico? Meu pai eu sou mais ou menos. Acho que foi decaindo com as gerações, né? A gente teve que se dedicar tanto à empresa que aí não tinha mais tanto tempo para música. É modéstia, viu? Eu já vi o vídeo dele tocando, bom, obrigado, viu? Obrigado. Bom. Mas eu acho que, pelo que consta, esse jingle teve participação do meu tio, né? Mas enfim, eu tenho medo de dar crédito. Errar o crédito. Eu acho que assim, você tocou num ponto relevante. Dentro da criatividade, que começa pelo Dr. Salvador, né, meu avô, passa para os filhos e para os netos, né? Quase todos nós netos, de alguma maneira, temos contato com música. Eu acho que estimula a criatividade, o trabalho em equipe, a harmonização das frentes. Então, eu acho que a música é uma das minhas influências também como gestor, e isso é uma herança, né? Não posso negar. Essa herança vem desse lado da família do meu pai, que começa ali pelo meu avô, passa pelos meus tios. Então a gente nos encontros familiares, desde a minha infância até hoje, em algum momento tem ali um momento musical, e acho que faz parte, acho que está bem dentro do DNA. São coisas um pouco de empresas familiares, ainda que a Zetaflex tenha tido momentos de
crescimento, se tornou uma marca referência, uma empresa de grande porte. Claro, ao longo do tempo já foi maior, já foi menor. E uma empresa com essa história dentro de um país como o Brasil, ela tem que estar sempre se reinventando. E sobrevivendo a inúmeras crises, né? Então, e aí eu acho que a música, interessante você tocar nesse ponto, ela realmente faz parte do ambiente, é uma herança que tem passado aí de gerações e que muito, muito legal. Nem tinha conectado, né? Porque uma coisa é a criatividade do São Pedro, que aí você vê, não tem música, mas tem a ideia de repente, o controle do tempo. Achei isso genial. Tem muita coisa interessante na Zetaflex. Uma que eu gosto de contar, e aí vou fazer uma homenagem ao meu pai, é a história do 0800. Foi uma inovação da Zetaflex, que também hoje virou até gíria, né? Isso aí é 0800. Ainda que para as gerações nem sabem o que é isso. As gerações mais jovens não sabem o que é telefone. Mas o 0800 foi uma criatividade incrível e criação, a ideia... Também espero estar falando algo correto. Foi o meu pai, se não me engano, ele estava assistindo aquele programa Você Decide, que tinha na televisão, que você definiu o final do filme, ou da história, da novela. Então, você quer que o menino fique com a menina? Diz que 001. Quer que se separem? 002. E decidiu o final da história. E meu pai estava com uma questão de marca, né? Ele estava sofrendo, porque a empresa tinha crescido muito rápido. E acabou tendo revendedores pelo Brasil que distribuíam nossos produtos e começou a ter um outro caso de desvio de clientela, de uso indevido da marca ou até alguma coisa de boa fé, mas usava a marca da forma que não devia. E ele teve a ideia de centralizar. E naquela época a ligação DDI era DDD, descagem direta à distância. Distância, isso, DDD. É internacional. Você que é mais jovem, DDD, descagem direta à distância. Agora é só WhatsApp, né? Agora é só WhatsApp, não tem mais interurbano. Não, interurbano, esquece, sem fronteira. DDI era internacional, né? Até puxando o gancho, ele falou que o 0800 foi ele que criou, né? Faz jus ao slogan, sempre à frente do tempo. Isso, então, esse é eu ia tocar nesse ponto, né? O sempre à frente do tempo, que é o nosso slogan, dos dois tempos. Também é criativo, porque é do tempo sol e chuva e do tempo que está sempre inovando. O maior número de patentes do Brasil não é para qualquer um, né? Então, é muita criatividade ao longo dessa história. Por isso que eu comecei falando, eu tenho o privilégio de herdar, de dar sequência a um ambiente. Claro que junto com esse privilégio vem a responsabilidade de manter essa criatividade nas comunicações, nas iniciativas, e o mundo está completamente diferente, né? Até para os meus tios, meu pai recentemente, alguns movimentos que eu fiz, eles tiveram uma certa dificuldade de compreender, porque o mundo tem mudado muito rápido, então não adianta hoje você ter esse tipo só de criatividade. Hoje um vídeo muito longo ele não é muito eficaz, então tem uma série de outros cuidados aí, mas enfim, o slogan você tocou bem, né, do sempre à frente do tempo, esses dois tempos, sol e chuva, o 0800, então deixa eu terminar esse ponto, era uma necessidade de centralização dos contatos. E aí, vendo esse programa, teve um insight e entraram em contato, não sei se foi meu pai, meu tio, alguém entrou em contato com a Telesp, imagino, e pediram para centralizar, porque naquela época era caro, era esse ponto que eu estava falando. Os anúncios eram nas páginas amarelas, nas listas telefônicas também, depois põe um link aí para explicar o que é isso. Que é lista amarela. Página amarela. As amarelinhas. E muita gente se inimbia, tinha uma certa resistência a ligar interurbano, pagar caro para ter um orçamento. Então acabava procurando empresa local da região. Como vencer isso? Então os revendedores no primeiro momento colocavam o telefone deles. Próprio. E aí é onde se perdia o controle, onde que abria margem para desvios, né? E aí com essa centralização isso foi eliminado. Então mais um exemplo aí de criatividade, né? Então, tem muita história. A Zetaflex tem uma história contínua aí de criatividade e inovação, além dos produtos, mas também de gestão e marcas. As marcas são criativas, né? A Aeroteto. O nome é muito interessante, como pegou, né? A Aeroteto virou sinônimo. Eu lembro quando lançaram o Fiat Stilo no Brasil, que tinha aquele sistema Sky Window. E um pouco antes tinha sido lançado o Aeromax, que era uma evolução do Aeroteto, retrátil. E aí o editor do texto na Quatro Rodas colocou
o lançamento do novo Fiat Stilo com sistema Sky Windows. Como explicar? E aí ele botou entre parênteses, dublê de Zetaflex. Foi a forma como ele podia explicar. A referência que ele fez. Então, tem muitas histórias também nesse sentido. E aí você falou de um ponto importante, né? Você puxou um gancho aqui que eu acho interessante. Vocês buscaram naquela época fazer a proteção da marca porque estava sendo utilizada de uma maneira desvirtuada ali pelos representantes, enfim. E nós vivemos num tempo, né, que a forma de se burlar, de se violar a marca é diferente. É através da internet, através de rede social. E eu gostaria que você falasse para os empresários que vão assistir esse vídeo depois do nosso canal, ou mesmo para o advogado que está pensando, de repente, ter uma área de atuação, falar o quanto para uma marca é importante você fazer esse tipo de proteção e ter esse cuidado que seu pai teve lá. A gente está falando do 0800 da década de 90, né? Ou quando o programa Você Decide, eu lembro, década de 90, né? A gente parava para assistir. Aqui, ó, cada vez mais difícil acertar na televisão. Eu não lembrava nem que a gente se conhecia há 16 anos, eu tive que fazer conta aqui. Então você falar, né, o quanto para uma empresa, porque tem empresa que a gente sabe que relega, né, a marca, acha que não enxerga a marca como um ativo, né? E eu acho, a gente já teve várias conversas nesse sentido, que eu acho que o principal ativo de uma empresa não é as paredes, né? É a marca dela, é aquilo que diferencia ela dos demais concorrentes. A gente já viu que você deu exemplos de inúmeros cases de sucesso que transformaram a marca, né, com coisas que podem parecer, para quem não tem aquele olhar que vocês têm, banais ou singelas, que fizeram a diferença ao longo desses anos. Então eu queria que você falasse para essas pessoas, né, que estão assistindo e que vão assistir depois, qual que é a importância de você proteger essa marca e ter esse cuidado? Vou fazer só uma correção. Você falou vocês, e aquela época não era eu, né? De novo, eu acho assim, se eu pudesse resumir, eu acho que a primeira geração foi totalmente desbravou, né, com ideias, o mercado começou do zero. Meu avô e meu tio-avô que começaram a empresa foram muito arrojados e, enfim, se empenharam em um monte de coisa. E certamente deixaram um monte de lição do que não fazer também, principalmente do ponto de vista de administração. E a segunda geração é que tem o mérito de ter tido esse cuidado, ainda que talvez não teve um período onde a primeira e a segunda estavam juntas, mas as marcas passaram a ser registradas. O meu avô, ele aprendeu cedo a importância da patente. Então ele começou a proteger as inovações. A marca, eu acho que também foi protegida ali no início, mas eu senti da segunda geração que passou o bastão para mim, né, especialmente pelo meu pai, uma certa obsessão, uma disciplina para registro das marcas, para proteger, explicando e contando histórias de empresas do mercado, e até colaboradores que passaram pela empresa e tentaram tirar algum tipo de proveito das marcas. Você conhece bem uma das histórias que um ex-colaborador quis, ao ser desligado da empresa, quis continuar e ele juntou duas marcas em uma. Então ele pegou como se fosse a Zeta Teto ou a Aeroflex. E essas coisas e aí quando eu entrei na empresa, né, eu vinha de multinacional, fiz carreira antes, já tinha noção da importância, mas eu nunca tinha sentido tanto na pele, né, eu posso dizer em nome da família, um certo trauma, né, de não ter a proteção da marca. Então existiria uma obsessão por proteger patentes e marcas que sim, é extremamente relevante para você poder desenhar toda uma estratégia e não sei como detalhar, mas senão eu vou me alongar demais, mas eu acho assim, a marca é o maior ativo da empresa se ela for bem sucedida. Isso também é um cuidado que eu já percebi nesses anos, né? Então, de novo, eles registraram, eu de lá para cá, a gente lançou muita coisa, registrei marcas. Ao longo do tempo fui aprendendo com algumas questões jurídicas que você tem que proteger certas marcas, ainda que você não vá usá-la. Isso é uma outra coisa interessante. Que tem marca que a gente registra e a gente não usa, mas pelo risco de alguém acabar usando e fazer um certo conflito. Porque, infelizmente, a lei tem uma certa subjetividade, né? O INPI tenta proteger ali dentro do possível, passa por uma série de análises, tem as classes, isso é uma outra coisa muito relevante. São várias classes, então você vai registrar uma marca. Quando você falou aquela palavra ali, você quase me deu um choque no coração, né? Você falou uma palavra ali que lembrou alguém que violava a marca. Deixa pra lá. Tá bom, então vamos deixar pra lá.
Mas já entendi, já lembrei. Pegou essa piada lembrei. interna, pessoal. Piada Isso aqui é piada interna. É. Inclusive tem o vídeo, põe a tela. Não, brincando, não tem não. Não põe isso daí não, pelo amor de Deus. Não vamos fazer propaganda enganosa. Então, assim, tem que tomar cuidado. Às vezes você deve proteger uma composição e às vezes atingir certas classes. Porque quando vai fazer o registro de marca, você tem que associar a classe de produto. Então, uma marca como a Aeroteto, eu lembro de quando eu entrei, ela era registrada em 2 classes. E depois de algumas reuniões nossas, de uns cases que a gente teve de não muito felizes, que pessoas tentaram usar, a gente foi lá e registrou e conseguiu impugnar em outra classe, porque comprovou a confusão ainda aqui numa outra classe. Então, isso tudo é complexo, é um tema que eu não sou especialista, mas tenho já bastante história, muito ao seu lado e outros parceiros que atuam nessa área. Eu tenho, sim, com frequência, sido consultado por colegas de profissão, empresários, diretores de outras empresas, como que eu faço esse tipo de coisa, porque a gente tem, né, e você faz parte disso comigo, coleções de vitórias, né? Sim. A gente tem uma série aí de vitórias nessa frente de proteção de marca, porque uma vez que você protege, ela vira um ativo não só do ponto de vista de gerar negócio, as que dão certo, né? Zetaflex, ela gera negócio sozinha. A Aeroteto é um sinônimo de produto, virou igual o Gillette. A Aeroteto Zetaflex virou igual o Gillette. Igual o Band-Aid. Então isso tem valor, mas certas outras marcas são ativos que não só te protegem, te garantem vendas, negócios, como também uma segurança que pode, no final de um tempo, leva-se um tempo para isso acontecer, ainda um ativo financeiro. Então a gente tem tido assim, certos retornos das ações que a gente movimentou, porque a gente fez a lição de casa direitinho, né? Protegeu, fez os procedimentos internos de cuidado, porque não adianta também você ter a marca protegida pelo INPI, mas você não ter dentro de casa uma área que está cuidando da vigilante e também uma cultura. Isso é muito importante, porque assim, mesmo que você tenha uma área de comunicação, marketing ou até jurídica que faça uma certa busca ou na internet ou nas revistas, a gente tem um parceiro de marcas e patentes que fica também olhando os registros, é uma coisa mais técnica. Então, ele reporta para a gente, tem uma empresa aqui querendo registrar uma marca assim. Então ele nos comunica, tem uma empresa querendo patentear um produto assado, nos comunica e a gente analisa, vamos para cima, não vamos deixar, tem conflito, não tem. Mas você tem que ter, além de uma área, ou mais de uma área, voltada para a vigilância, você tem que ter uma cultura. Isso eu acho que eu consegui fazer muito bem, que não é só os diretores. Uma coisa que me assustou quando eu entrei, que dependia muito dos diretores. E hoje, os colaboradores, o vendedor, o instalador, né, o gerente de vendas, todos têm essa cultura, então chega por eles muita coisa para nós. Coisas que às vezes eu te encaminho e falo, doutor, dá uma olhada nessa situação. E veio de um vendedor, de um técnico, de um gerente de vendas, às vezes até da área administrativa, que estava ou na internet, ou olhando alguma coisa na revista, viu e comunicou. Então isso é muito importante, né, já que o recado é para os outros colegas aí. Sim, registro é muito importante, orientado, você ter esse ativo, concordo. No caso da Zetaflex, eu posso falar com segurança que o maior ativo da empresa é a marca, né? É a marca, principalmente Zetaflex, mas outras marcas também. A gente tem muitas marcas registradas. Então, tem que ter o cuidado, tem que ter processo, tem que ter gestão e tem que ter cultura de proteção de marca. Isso daí, claro, você só vai ter essa cultura a partir do momento que você, de fato, chegou a um ponto que a Zetaflex chegou muito antes de nós estarmos envolvidos, que é já ser uma empresa bem sucedida do ponto de vista de construção de marca, né? Exatamente. E aí, é o que você falou dessa parte de consulta também, né? De fazer esse acompanhamento. Então, vocês perceberam que não é um trabalho isolado, né? Não é simplesmente, registrei a marca, estou garantido. Não, tem que ter realmente um processo, porque é uma marca que foi construída, né, ao longo de décadas. Salvo melhor engano, acho que o primeiro registro foi em 1959. Isso, foi o primeiro registro 1959, com a marca Zetaflex. 1959. Então a gente está falando, porque muitos ainda pensam, não, o registro, confundem, como você falou, patente com marca. Não, é só 10 anos que eu posso proteger a minha marca. É diferente de patente. A patente você tem aquele período, depois é a caducidade. Tanto é que o produto de vocês, para quem não sabe, nessa cobertura abre e fecha, ela foi objeto de patente, né? Ela foi um produto original criado lá pelo seu avô, né? Pela família, de uma maneira geral, pelo seu avô.
E as pessoas confundem, né? Falam, não, passou 10 anos e deixam de fazer esse trabalho de continuidade, porque é o que você passou para nós aqui, que o pessoal está assistindo, é um processo de construção, né? Você trouxe para nós aqui que existe toda um procedimento, não é só você ter a marca registrada ali no NPI. Eu acho que um ponto que talvez pegando esse gancho quando você tem uma nova patente, você tem um período para explorar, né? Então você explora tal. Só que as pessoas não dão conta que não é assim, então a hora que caduca, acabou. Não, se você trabalhar tão bem aquilo, após isso cair em domínio público, você continua detendo essa liderança. Então, assim, não tem problema outros tentarem fazer algo similar, agora vai ter a mesma qualidade, o mesmo know-how, e principalmente a mesma proteção, né? Porque a proteção ela acaba do ponto de vista da patente, mas ela não acaba do ponto de vista da marca. E uma vez que você está associado, a gente usou aqui exemplos públicos, né? Gillette, Band-Aid e tem tantos outros. Que tiveram uma patente e hoje continuam sendo referência por conta desse trabalho conjunto entre marca e produto. Tanto que tem coisa que a gente registra a marca, e muitas empresas de serviço, por exemplo, não tem patente, e a marca, por ser uma novidade, ela prospera e depois ela se perpetua. Então, assim, marca e patente, elas podem andar junto e devem normalmente. Quando você tem uma patente, todas as nossas patentes têm marca associada, mas marca é uma outra área que independe da patente, né? Você pode, né? Zetaflex mesmo não é um produto. Marca. É interessante isso. Então, o produto é o aeroteto. Não. É que você tá focado no aeroteto por causa do comercial. Faço questão aqui de ampliar. A Zetaflex é muito mais que o aeroteto. Ela é hoje muito além do aeroteto e ela foi antes muito além do aeroteto. O aeroteto foi o boom dos anos 80, 90. A gente ainda vende muito aeroteto, só que o aeroteto de lá para cá sofreu uma série de modernizações do ponto de vista de acabamento, de automação, de acessórios. Enfim, é um produto em contínuo desenvolvimento e outras patentes e outras inovações a empresa continua lançando depois disso, né? Aeromax, Zetamobile, Aerobreeze, tem uma série de produtos aí, quem entrar no site, no Instagram da empresa, vai poder apreciar. Vamos aproveitar que você falou, Zetaflex? @Zetaflex no Instagram, o site é www.zetaflex.com.br. É isso aí. Pode seguir lá, dar o curtir, dar o like. No Facebook também, @Zetaflex. Tem no LinkedIn. Zetaflex, é fácil. A gente protege difícil, bem. né? Então, se você colocar Zetaflex, fica tranquilo que... É só digitar no Google que só vai dar vocês. Exatamente. Nós temos aí ações e medidas administrativas vitoriosas junto a essas sérias empresas, que quando são sérias nos protegem. Mas o que eu queria dizer assim, que o aeroteto é uma das coisas. Eu queria voltar no tempo, porque a gente falou, eu estou aqui em nome da Zetaflex. E o primeiro produto da Zetaflex foi o primeiro toldo de alumínio enrolável do mundo. O primeiro toldo de alumínio do mundo tinha sido criado pelo meu avô numa outra empresa anterior. Tá? E aí lá também foi desenvolvido o Breeze e asa de avião, foi uma empresa pioneira na produção de esquadria de alumínio no Brasil, né? Foi cliente número 1 da CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. Então tem uma história linda que meu avô interferiu aí com ideias na indústria de construção no Brasil lá nos anos 40, final dos anos 40 e ao longo dos anos 50. E aí, o final dos anos 50, começa a Zetaflex e o primeiro produto é o primeiro toldo de alumínio enrolável. Ele já tinha criado outros toldos de alumínio. Esse enrolável, eu faço assim porque eram tiras de alumínio com nylon e ele patenteou uma tecnologia que chamava Aluminylon, que é uma mistura de alumínio com nylon, obviamente. Então, criativo também. E o Aluminylon foi o primeiro, vamos dizer, o start da Zetaflex. Que em vez de lona, você tinha a possibilidade de enrolar o alumínio. Então tinha o Zeta Roller, naquela cortina de alumínio, de tiras de alumínio para a área externa, os toldos de braço, os braços eram de aço, mas eram protegidos pela manta de alumínio. Então assim, meu avô era o cara do alumínio, né? Ele foi pioneiro nesse sentido no Brasil, né? Antes até de existir a CBA, ele já trabalhava com alumínio, foi um estudioso desse tema. Então assim, o alumínio é uma coisa... e principalmente eu não posso deixar de falar. A Zetaflex é a primeira marca com o sufixo flex do Brasil.
Gravem isso. Quantas marcas vocês conhecem? Muitas agora. Flex. Não, agora é desde sempre, porque não demorou muito outras empresas colocarem alguma coisa Flex. Isso virou, mas a primeira... Então a Zetaflex foi original e pioneira também nisso. Né? Uma marca também criativa. Zeta, obviamente, vem do nosso sobrenome, que é Sveibel. Né? Que se fosse Z Flex, talvez ficasse Zé. Flex não sobe. Então, até acredito que tenha sido minha avó, né? Que teve a ideia, pelo que me consta, que ela pegou o Z, transformou no Z grego, Zetaflex, e a marca pegou o nome internacional. Quase todo mundo que fala idiomas aí variados consegue falar, Zeta. Com alguns sotaquinhos, Zetaflex, Zeraflex, mas é Zetaflex. Muita gente, inclusive, aí no mercado, como a gente é muito famoso e muito tradicional, né, de vanguarda, muita gente acha que a Zetaflex não é brasileira. Então também saibam, eu falo do meu avô, ele é brasileiro. Meu avô nasceu no Brasil. É tupiniquim, canarinho. Meu pai nasceu no Brasil, eu nasci no Brasil, e a empresa é nacional. Já teve projetos fora do Brasil, mas ela é uma empresa brasileira com muito orgulho, e hoje a gente atua predominantemente no mercado nacional. Algumas parcerias aí têm sido conversadas, mas assim, é uma empresa nacional e que o Brasil é o tamanho de um continente, então ela precisou estar à frente do tempo e à frente do resto do mundo em matéria de produto, porque o Brasil testa, né, de norte a sul, leste a oeste. Ele testa muito as condições climáticas são muito variadas. Então, a gente tem que estar preparado para todas as condições. Então, os mesmos produtos que a gente vende no norte, a gente vende no sul, a gente vende no leste, a gente vende no oeste. Né? No interior, no litoral, beira-mar, no alto de morro. Então, assim, a gente tem que estar preparado. E uma vez que você atende tudo isso, você está seguro, né, que isso é uma outra coisa. Quando você tem marca, você tem responsabilidade. Né? Que nem uma pessoa famosa. Se ela faz uma bobagem, a gente estava falando aqui um pouco antes de alguns cases aí, de atletas que fazem coisa boa dentro de campo, mas não fazem fora, e aí isso pode estragar toda uma reputação. Não, e você falou agora, eu sempre gostei, sempre fui aficionado por propaganda comercial. Aí como você falou de leste a oeste, de norte a sul. Você lembrou. Mais uma comercial. Marca, né? E assim como a gente falou agora há pouco das musas do São Pedro, né? Isso também você falou de norte a sul, de leste a oeste, já me veio, né? Você que não assistiu ainda e você que já entendeu a referência, é a potência de quando você trabalha bem, né, uma marca e você cria nessa comunicação. Porque o brasileiro está muito associado à música, à descontração. Então, quando você falou lá no início, né, a respeito desse espírito, né, descontraído que a empresa veio, que fez a diferença e continua fazendo a diferença até hoje, mostra... que a construção e o sucesso passa por você entender o seu público, entender para quem você está disponibilizando o seu produto. E hoje a gente vê que vocês estão trabalhando agora em algo que se tornou há alguns anos, né? Lógico, foi uma prática esportiva. Nós tivemos a Maria Esther Bueno, né? Uma das maiores tenistas do mundo, brasileira. Muitas pessoas não conhecem a história, né? Mas eu vejo que vocês agora estão migrando também para esse tipo de paixão do brasileiro, que é o esporte, né? E aí aqui a gente pode dizer, das últimas participações, salvo você me corrige, pelo amor de Deus, desde 2019 são parceiros do Rio Open e desenvolveram algo também que eu quero que você fale, assim, genial, né? Que faz parte, né, desse espírito empreendedor e genial que a família tem, né? Desde do seu avô Salvador, do Emanuel, e agora contigo. Então eu queria que você falasse qual foi a genialidade que vocês levaram para o esporte, para o Rio Open, e que não é aplicado só lá, e você vai dizer isso pra gente. Não, é uma mistura de genialidade, talvez, com um pouco de oportunidade e necessidade. Acho que são as três coisas, né? Então, o que o doutor está querendo que eu me estimule? Até agradeço, porque eu tenho falado muito dos outros. Agora eu vou poder falar um pouquinho de mim. A gente estava vivendo uma crise econômica. A empresa, por ter marca, por ter proteção de marca, proteção de patente, ela tinha mais condição de enfrentar essa crise. Mas a gente queria tentar prosperar no meio disso, né? Dizem que quando uns choram, outros vendem lenço, né? Então, e se chorar é só fechar a cobertura, que é a lágrima. Também, boa. Mas a crise a gente tinha que encarar com uma oportunidade de se reinventar. Eu tinha percebido que não adiantava, e tem muito a ver com os conflitos que você participou junto comigo de concorrência desleal. Não adiantava a gente ficar perdendo muita energia com gente que queria ser nós, né? Porque quando você é líder de mercado, você é uma marca referência, as pessoas te olham e querem ser que nem você. É da natureza.
E aí eu percebia que, infelizmente, a gente, né, quando as coisas estavam andando, isso acontecia com frequência. Então, eu imaginei uma forma de descolar e associar a Zetaflex principalmente a algo de estilo de vida e não simplesmente uma solução. Então, uma coisa que eu já vinha fazendo antes de ser CEO, conversava com meu pai, de tentar deixar muito claro, de maneira mais explícita para o público, que Zetaflex não é material de construção. Ainda que seja um produto que, uma vez aplicado, ele é um acessório da construção civil, ele não é. Ele muda a sua qualidade de vida. Numa casa, você transforma uma área inútil numa área útil, né? Ainda que, dependendo da solução, se ela for móvel, ela pode não ser considerada construída. Né? Dependendo do município, do código de obra, uma cobertura retrátil, uma abre e fecha, escamoteável. As nossas soluções que se movimentam, elas muitas vezes não são consideradas área construída, o que é muito bom para nós. Mas dentro de uma residência, de um comércio, de um clube, enfim, de qualquer tipo de imóvel, uma área que está não sendo utilizada pela exposição ao tempo, uma vez que você aplica a solução correta, ela passa a ter utilidade melhor. Então ela também afetaria, e isso já era uma realidade, mas não era devidamente explorada, que é qualidade de vida, wellness, né, que a gente fala, né, esse bem-estar em português. E a gente fez uma pesquisa à época, então não foi só, eu acho que. E a gente viu que o nosso público que mais consumia, até porque os nossos produtos são com valor agregado, é mais fácil convencer alguém que tenha melhor condição financeira a investir em algo melhor. Então, assim, para nós, o desejo é vender para todo mundo. Só que como a gente trabalha com alumínio, que é um material nobre, né, que acompanha dólar, a gente tem um produto de alta qualidade, como eu falei, para resistir aos mais diversos desafios aí, de intempéries pelo Brasil. Infelizmente, não é para qualquer um. Então, vamos deixar isso claro, que a gente é um produto, né, premium, um produto, além das tecnologias exclusivas, ele é um produto voltado para um público mais exigente. Claro que tem soluções um pouco menos sofisticadas para a gente viabilizar negócios também com classes não tão altas, mas eu queria conversar com esse público. E aí, dentro desse trabalho de marketing, a gente entendeu que o público do tênis seria relevante. Mas teve um estímulo anterior, porque dentro da crise que já vinha se estendendo desde 2015, 2016, e eu justamente dei azar, talvez virei CEO em 2015. Então ali começou a passagem de bastão, de fato, da segunda para a terceira geração. Né? Então a segunda foi saindo do dia a dia da empresa e eu fui assumindo e a crise foi se intensificando. Dentro desse contexto, eu fui com o meu pai ver outras coisas no mundo, ver se a gente ainda era à frente do tempo, né? E a gente percebeu que algumas coisas estavam evoluindo bastante, né, fora do Brasil. No Brasil, não. A gente era líder, a gente era referência, né? Igual um carro numa corrida, que se a gente vai para lá, vai todo mundo para cá. Se a gente freia, todo mundo freia. Então, ser líder é isso. Mas nós fomos ver fora do Brasil o que tinha. E uma coisa que me chamou a atenção é que tinha algumas ideias do meu avô anteriores que não tinham sido devidamente exploradas. E aí, quando eu voltei, duas iniciativas foram importantes, né? Você participou de uma delas, foi contratar um engenheiro de produto moderno, né, que está com a gente até hoje, para me ajudar a colocar as ideias na prática. Né? Tive uma ideia, vou fazer isso acontecer. Eu não sou engenheiro, sou administrador, preciso ter um time que, quando eu tenho uma ideia, alguma coisa, a coisa aconteça. A gente fez isso logo que voltamos. E eu fui olhar as coisas que meu avô tinha feito, algumas tinham ido para frente, outras não. E nessa mexida no baú, vamos dizer assim, tinha uma maquete com uma quadra de tênis e uma solução para a quadra de tênis. Isso me chamou muito a atenção. E aí eu tinha também a sorte de ter meu pai e meus tios para consultar. Me contem aí, como é que era essa história? E aí começaram a vir as histórias do meu avô. Um pouco antes de ele falecer, ele até apareceu no Fantástico, porque ele era o recordista de patentes do Brasil. Ele disse nessa entrevista que ele tinha mais patentes do que toda a Petrobras naquela época. Então, assim, ele tinha mais de 160 patentes. E ele estava desenvolvendo umas soluções mirabolantes e uma delas tinha já sido feitas algumas aplicações, mas não tinha sido devidamente explorada, aquilo que eu falei no começo da conversa. Você protege uma patente, uma marca, você tem que explorar. A marca você consegue, mas a marca só vai ter real valor se ela for bem trabalhada, né? Ainda que você demore um pouco. A patente não. No momento que sai a patente, você tem uma ampulheta que vira, você tem que... Aí começa a roda do tempo. Enfim, aí essa quadra de tênis foi um estímulo, porque
meu pai e eu, então, a gente usou esse novo engenheiro para colocar no mercado essa nova tecnologia, solicitar a patente. Nós conseguimos com muita facilidade a patente nacional e, surpreendentemente, a patente internacional nos blocos internacionais com muita facilidade por ser muito inovador. Então, vocês pesquisem aí o Zetamobile no Instagram da Zetaflex, né? E vocês vão ver uma cobertura escamoteável. E ela é pensada para quadra. Então, a gente uniu essas influências. E aí vem agora a parte que me toca, obrigado. Eu não sei se é genial, porque eu tive uma influência. Eu estava assistindo, também sou fã de esportes, e estava assistindo o Australian Open, que acontece em Grand Slam na Austrália, e eu vi uma coisa interessante. Tradicionalmente, nos jogos de tênis, no intervalo entre os games, o jogador senta no banco ali e fica respirando, toma uma aguinha e tal. E quando tá sol, fica um menininho, uma menina, algum dos boleiros, dos ball kids que eles chamam, o boleirinho em português, com o guarda-chuva, guarda-sol, fazendo sombra para não ficar aquele sol naquele momento de respiro, né? E na Austrália eu vi em 2018, em janeiro que acontece esse torneio, em janeiro de 2018, no meio desse negócio, em 18 que eu fui com meu pai para a Europa, em 18 que nós trouxemos o engenheiro, então tudo aconteceu em 2018. E tinha acontecido esse fato isolado de eu olhando pela televisão, o Australian Open, e eu vi que eles criaram uma coberturinha que o rapaz era de rodinha e o rapaz puxava para trás. E eu pensei, por que tem que mexer? Aí que eu entendi na hora, assim, demorou alguns segundos, alguns milésimos, não sei, mas eu falei, é porque se ele não tira, atrapalha a arquibancada, o pessoal, o espectador. Então, falei, interessante. E na hora eu pensei, se fosse eu, faria uma coberturinha que aperta um botão e ela recolhe. Essa foi a genialidade que você está chamando. Eu tive essa ideia, mas na hora eu não fui atrás, porque a gente estava com tantos problemas, as vendas estavam caindo à época, a gente estava precisando se reinventar, então eu fui pelo que mais importava. O que aconteceu? No final do ano, eu tive contato com um amigo meu de infância, que estava trabalhando ele era recém-contratado da empresa que organiza o Rio Open. E aí eu tive um contato com ele, a gente se encontrou numa festa de um amigo em comum, eu peguei um guardanapo, pedi para o garçom uma caneta, era uma festa de casamento de um amigo em comum. E eu desenhei a minha ideia. Ele falou, cara, isso aqui, o Rio Open está precisando de inovação. O Rio Open hoje, gente, é o maior evento de tênis da América do Sul. É cada vez mais consagrado. Passou, né, Nadal na primeira fase, depois veio o tal do Alcaraz, que hoje é a referência. Ele começa a saga de virar número 1 do mundo no Rio Open. Ele era um menino desconhecido, pouco conhecido, e lá começa uma... E agora, recentemente, temos o João Fonseca, que é o menino do momento aí. E que tem um potencial enorme. Então o tênis, quando a gente entra, ele não estava como ele é hoje. Parece que em pouco tempo, né? São 7 anos aí, mas sim, era um momento que o tênis estava começando a pegar tração. O Rio Open estava crescendo, mas hoje o Rio Open é um evento que ele abre venda de ingresso e em horas tem sold out. Naquela época não, eu lembro no primeiro ano que eu patrocinei. Praticamente dava um ingresso. Inclusive a gente foi inovador numa questão de ativação lá dentro do Rio Open, também foi uma ideia minha, porque eu inventei então, criei e patenteei o Zeta Tênis, que é essa cobertura que hoje virou uma referência, até um símbolo brasileiro dentro das quadras, dos torneios, que o juiz aperta o botão e ela recolhe, não precisa da rodinha e muito menos de alguém com o guarda-sol. E ainda a gente fez um design bonitinho, eu imaginei tudo isso, conseguimos desenvolver rápido a toque de caixa, lançamos no primeiro Rio Open que a gente participou em 2019 e até hoje estamos lá, já estamos fechados para o próximo. Fizemos agora, teve a primeira edição do SP Open, que é a mesma empresa que faz o Rio Open, mas é um WTA feminino 250, que foi um sucesso. Eu vi lá no Parque Vila Lobos, né? Foi incrível. E eles, obviamente, a empresa que chama IMM, que organiza os eventos, fez questão de ter a gente e, obviamente, ter esse mesmo sistema, exatamente o mesmo do Rio Open. Só que isso foi se expandindo. Você que gosta de esporte, você sabe, eu participei da organização do Galácticos Open, que vai ter agora de novo em novembro. Para quem não sabe, o Galácticos Open, quem que é a maior estrela do... Não, o Galácticos Open ele ocorre dentro da casa do Ronaldo Fenômeno. Né? É um evento restrito do ponto de vista de presença física, porque é dentro da casa dele. Sim, sim. Mas ele tem uma repercussão filantrópica. E faz parte, você falou em ESG. ESG não é só sustentabilidade, passa por essa parte de social, né? Então, governança e também meio ambiente, tudo. E a Zetaflex é exemplar, a gente pode falar muito sobre isso. A gente tem várias iniciativas. Uma delas, que foi uma junção das duas coisas, foi
quando surgiu a primeira edição dos Galácticos Open, era entre amigos, era o Ronaldo e os amigos dele, alguns dos amigos dele eram meus amigos em comum. E aí, num dia que eu estive lá, a gente começou a falar e ele me colocou em contato com a Fundação Fenômenos. E aí também, assim como foi acontecendo com outros eventos, a repercussão foi crescendo. O mérito não é meu nem da Zetaflex, a gente contribui, a gente participa, agrega valor e tal. E a primeira solicitação, exigência do Ronaldo foi o par de Zetatênis nos bancos, que está lá até hoje, a gente renova com os eventos, vai ter agora, dia 15 de novembro, mais um. Então, assim, você tocou num ponto que, claro, a inovação do produto, mas não adianta eu ter a ideia. A gente, quando lançou esse produto, o Zetatênis, não era para vender. Era para estar lá no Rio Open fazendo a propaganda, tem a marca. Foi pensada uma peça publicitária. Uma peça publicitária, mas foi tão bem desenhadinha, então, que a gente tem vendido muito, 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 e feito parcerias com clubes, academias e tal, todo mundo quer, porque é bonito, é bom para nós e é bom para o usuário. Eu vou até fazer um trocadilho, né? Foi uma sacada, né, do Ronaldo Fenômeno, num evento de Galáctico, chamar uma empresa que é Galáctea. Boa. Que é Zetaflex, né? Obrigado. Então, mostra também, como você falou, né, o comprometimento com a inovação e ainda está na vanguarda, né, se atentando àquilo que o povo brasileiro, aquilo que as pessoas tanto querem, que é algo também associado, como você falou, não só à construção civil, mas também à vida, ao bem-estar, né? E eu achei legal vocês também participarem agora de um evento exclusivo feminino, né? Claro. Também, né? O evento aqui o São Paulo Open, né? São Paulo Open. São Paulo Open. E também aqui em São Paulo, né? Claro. Na nossa sede aqui, na nossa terra, vou poder participar. Não, foi legal, pra gente foi bom ter em São Paulo. Pra São Paulo foi bom. Sim, pro esporte, né? São Paulo é uma cidade grande, que movimenta muita coisa, tava faltando. Já teve em outros momentos, mas assim... Aí eu vou falar meio clubista aqui. Agora está sendo organizado por uma empresa que eu me sinto parte, que é essa EMM, que organiza esses eventos, entre outros, muitos eventos, mas esses de tênis, eles me dão espaço para dar ideias, para participar, para contribuir. Então eu me sinto parte. E eles são maravilhosos, né? Então, você tem uma primeira edição de um evento que aconteceu agora, faz o quê? 3 semanas? 3 semanas. 3 semanas. E já ter a magnitude e o sucesso numa primeira edição. Claro que o Rio Open foi a base, então tinha já todo o know-how, toda essa experiência que refletiu no sucesso desse evento, mas não é para qualquer um. E eu acho interessante, né, correlacionando a marca, é um privilégio, é um diferencial você ser o CEO de uma empresa conhecida, com uma marca reconhecida e renomada e com uma boa reputação. Porque fama, você pode ter fama para o bem e para o mal. Sim. Então não adianta você ser famoso, você tem que ter uma fama e uma reputação boa. Porque também as pessoas querem que você faça parte ali no quadro, né, no backdrop, no quadro de patrocinadores, uma empresa que agregue valor. Né, de maneira bem humilde, talvez não soe tão humilde, mas de maneira... A minha estratégia quando a gente entra no tênis era ser um pouco no tênis nacional, claro, sendo pé no chão, um pouco do que a Rolex foi sendo ao longo do tempo no tênis internacional. Então, assim, a gente também faz ações para outros públicos. A gente não fala só com o público que gosta de tênis, a gente fala com muitos outros públicos. Mas essa foi uma iniciativa que movimentou um mercado que também estava dentro de uma estratégia. A gente, em 2018, iniciou um canal de vendas corporativo, né, que grandes empresas, e começou pelos clubes, passou por hospitais, redes de concessionária, lojas, em geral, grupos de restaurantes, bares, universidades, escolas. Então, assim, se a gente começar a citar, não vou fazer isso agora, mas nomes de empresas conhecidas que tenham galpões, indústrias ou escolas conhecidas, principalmente as que se posicionam melhor, a chance de ser minha cliente é muito grande. Estou falando de 18 para cá. Em 6, 7 anos de atuação, e o Rio Open e agora o SP Open, entre outras ações que nós fizemos em muitos eventos de tênis. Para vocês terem uma ideia, em 2024 nós fizemos 15 eventos de tênis. E esse ano a gente deve fazer mais ou menos a mesma coisa, além de outros. Você falou das mulheres. Para a gente também é legal poder estar no masculino e no feminino. A gente, o ano passado, esse ano não aconteceu talvez por coincidência de agenda, mas a gente fez o Jantar das Mulheres do Tênis. A gente, junto com a Rede Tênis Brasil, que é uma instituição fundada pelo Jorge Paulo Lemann, muitos anos atrás, que também é filantrópica, ela fomenta o tênis nas escolas públicas,
E, paralelamente, ela dá oportunidade não só para as pessoas, para tenistas que podem depois ter uma bolsa em universidade e, eventualmente, até lançar, como está acontecendo agora com a Naná e alguns jogadores. A Bia Haddad é embaixadora, mas ela não veio de lá. Mas tem muita gente surgindo desse investimento filantrópico de várias empresas. E o ano passado a gente contribuiu e fez o Jantar das Mulheres pela Rede Tênis, né? A gente fez uma parceria aí. Então são coisas que a gente está sempre aberto a fazer, né? Esporte, filantropia e a sustentabilidade. A Zetaflex pratica muito antes de existir esse termo. Foi o que eu falei ali no começo. O meu avô era um cara preocupado com a questão de durabilidade, né? O alumínio tem esse diferencial. A gente dentro da indústria, toda a sucata industrial é revertida. A gente tem uma política que eu lancei na pandemia. Essa foi uma inovação minha. Dentro também de uma situação de crise, que a gente passou a fazer filantropia, a gente vende à base de troca, o material que a gente retira do cliente, a gente dá um desconto a mais, estimula, para ele trocar o usado pelo novo, o nosso produto dura muito. Então tem gente que se acostuma, o produto está lá há 40 anos e está tudo bem. Para nós, por um lado é legal, por outro assim, é melhor que ele renove, né? Então a gente estimulou, depois de uns 20, 30 anos, troca por um novo, o que a gente retirar, como todo o material é reciclável, a gente recicla e o dinheiro a gente doa para a comunidade carente. A gente tira aquele material de circulação para ele não ser vendido em segunda mão, porque isso tem um risco técnico, claro. Né? Não é nem uma questão mercadológica. Vai ter a minha marca associada a instalar de uma maneira inadequada e tal. E tem essa doação para a comunidade. Isso aí começou na pandemia, admito, era uma situação onde a gente estava sensibilizado. Eu queria também garantir que os meus instaladores tivessem trabalho, meus vendedores tivessem vendas. Então a gente estimulou, teve um pico que gerou, a gente até saiu na televisão na época, no Fantástico, teve uma matéria e tal, porque a gente doou, mas depois a gente estabilizou e a gente mantém até hoje isso, que é uma ação que tem reciclagem, ou seja, ela é totalmente circular, né? Você tem filantropia, porque você doa 100% do que vem de sucata para a comunidade carente, até hoje a gente faz isso. Uma parte, por exemplo, o Fenômenos é um evento filantrópico, uma parte do que a gente investe lá sai dessa verba, a parte de filantropia, entre outras coisas. Então, assim, a própria durabilidade do negócio. Então, é totalmente, vamos dizer, a Zetaflex, ela pratica o tal que hoje chama de ESG há muitos anos, há décadas. Foi o que eu falei, à frente do tempo, né? E para você que é aqui da região de Santo Amaro também, vocês não divulgaram, mas tivemos aqui, né? Enfim, quem me conhece sabe o quanto eu gosto aqui da nossa cidade de Santo Amaro, né? Nossa cidade. Quando tivemos o evento do incêndio ali no mercado municipal, vocês também fizeram, gratuitamente cederam, né, toda a cobertura que abrigou ali os comerciantes durante muito tempo, né, até que houvesse até a reforma. Então isso foi um gesto grandioso que mostra uma empresa também preocupada com a sua comunidade, né? Porque a Zetaflex é uma empresa santamarense, vamos dizer assim, isso, né? É verdade. Nascida e criada, né? A Zetaflex aqui, próximo de nós, aqui no bairro de Santo Amaro. Então é uma verdadeira empresa, além de brasileira, além de paulista, santamarense. Tá bom. Verdade. Não é? Sim, não posso. Então, não podemos negar. Ainda mais é que eu não tenho esse mesmo apego por Santo Amaro, ainda que eu tenha nascido e crescido por aqui. Quem sabe, conhece, sabe que eu sou apegado aqui pelas nossa região, então mostra também a preocupação, né, com o contexto em onde vocês estão inseridos, né? Uhum. E como a gente já havia prometido, vamos agora, né, pro Suvichol, casamento de espanhol, que foi algo que realmente marcou a nossa geração, né? E você aí que não conhece, eu acho que vale a pena de repente fazer mais na frente fazer como é que dizer, rememorar, né? Retrazer. Eu sei que vocês fazem no site, mas de repente trazer uma versão moderna, moderna. Boa. Então vamos lá. Pode ser uma ideia. Casamento de espanhol! O Aerotoll do Zetaflex supera tudo o que você já viu em toldos. Sol e chuva, casamento de viúva! O Aeroteto Zetaflex é a revolução em coberturas. Todo em alumínio, funciona suavemente, sem manutenção. Agora também com chapas translúcidas para maior iluminação. Chuva e luz, casamento de... Linha Aero Zetaflex. Casa bem com a sua casa. Linha Aero. Então até você vê, a gente está na década de 80 ali, já é um produto, né,
feito, eu não sei, você me corrige, já era policarbonato, aquele produto, Não, aquela chapa? Não, é fiberglass, ainda não existia. Fiberglass. Evoluiu hoje em dia. Mas era algo realmente para a época inovador, né? Ninguém falava nessa preocupação, porque ali a gente estava falando de preocupação com o meio ambiente, né? Quando você faz um produto que tem essa preocupação de ser translúcido, você está também, de certa maneira, economizando energia, né? Você tornando o ambiente... O próprio abre e fecha, o fato de você ter um produto em alumínio que reflete o calor, você poder controlar a ventilação, são coisas sustentáveis. Olha, se a gente for fazer a sua ideia, que é fazer uma versão atualizada, não vai ter a bolinha de bilhar, vai ser um controle remoto. Então, ou até pelo, quem sabe pelo iPhone, já pensou? Um aplicativo? Mas muitos clientes já têm, claro que já tem. A gente já tem. O nosso produto atual, o padrão é automatizado, ele vai com controle, mas ele é aberto para você poder automatizar. A gente até participou no passado da Casa Alexa, que a Amazon organizou, e tinha várias coisas dentro de uma mansão. Pensou, e aí fala assim, Alexa, abre a cobertura aí. Alexia, chuva, aí ele fecha. Alexia, aí você pode escolher o termo, acho que é isso. Lá a gente cadastrou abrir cobertura. Alexa, abrir cobertura. Aí abria. Então, é só para deixar claro, mas que era inovadora a bolinha de bilhar ali. A gente até tem essa versão, é o que eu falei. Os nostálgicos, né? O pessoal que gosta do retrô. Aqui, ou aquele público que às vezes gosta do retrô. Ou o público que quer muito, está precisando e quer muito uma solução nossa, porque a gente é desejado por todas as classes sociais. E eventualmente não tem a condição para comprar o mais sofisticado, mas tem o produto, o sonho, e a automação muitas vezes é um luxo, às vezes não, mas muitas vezes é um luxo. Não precisa, então a gente tem ainda a versão tradicional, né? Então até quem é nostálgico, eu sei do termo, tem a opção de comprar, se quiser igualzinho desse comercial, a gente faz. Eu ia fazer até uma comparação, né? O pessoal também que eu ia brincar, né? Trabalhar o bíceps, mas eu vou falar tão leve o produto que não vai dar nem para fazer peso e força para poder fazer a musculação. Eu fiz um vídeo da minha filha com 4 anos, quando ela tinha 4 anos, abrindo e fechando, e numa negociação com o dono de um hospital, uma obra grande, ele falou, não, mas será que vale, é pesado? E aí eu mostrei o vídeo da minha filha, ele optou pelo manual. Ele estava numa situação seguinte, ele tinha um budget para comprar e ele tinha que escolher, que não dava para ser motorizado e com uma pintura premium. Então ele tinha que escolher ou a pintura premium ou a motorização dentro do budget. E aí eu convenci a manter a pintura, que ia ter algo mais bonito, porque naquela situação seria um luxo desnecessário a motorização. E aí o medo dele era, será que não é pesado para abrir? E aí eu mostrei o vídeo da minha filha de 4 anos à época, abrindo e fechando com facilidade. Então você que achou que ia trabalhar o bíceps, abrindo e fechando, não vai fazer academia, que é o local certo para você fazer a sua ginástica. Mas você vê como passa rápido quando o papo é gostoso, né? O papo é descontraído, passa voando, né? Já deu aqui a nossa 1 horinha, então eu gostaria que você fizesse aqui o encerramento, né? E já desde de antemão, já te digo, né, da satisfação de você ter participado aí do nosso primeiro projeto, né, nosso primeiro programa aqui do Pode Fante, pode. E com você aqui, né, quando eu te perguntei se você poderia vir, você disse, posso, Fante? Claro, não, teria que vir. A gente fez tanta coisa junto dentro dessa matéria, que você disse que a matéria era marca. Eu não tenho, como vocês puderam perceber, meu mérito é dar continuidade a essa história, mas a criação dela e a proteção já veio antes de mim. Eu aprendi, tenho dado sequência. Mas assim, é uma honra, primeiro, que a nossa amizade, a gente fez muito, a gente poderia escrever um livro só dos cases, dos mais absurdos, e a gente, graças a Deus, tem sido muito vitorioso nesses mais de 15 anos juntos. Então foi uma honra poder participar, podemos fazer mais vezes esse papo. Eu não me preparei porque eu estou em casa aqui, literalmente, e eu não tinha parado para me atentar que a Zetaflex é santamarense, mas já que estamos falando aí, o presidente da OAB de Santo Amaro, um cara da região, eu cresci aqui na Brooklyn, Campo Belo, que é muito próximo, eu estudei em escola aqui em Santo Amaro. Eu sou casado com uma estrangeira, filha de estrangeiro, pai austríaco, mãe espanhola, e ela veio para o Brasil com 1 ano de idade, até um pouco menos. Olha até o destino e eles cresceram e eles escolheram essa região, estrangeiros escolheram essa região, então assim, ela também morou aqui nessa região, estudou nessa região, na escola estrangeira, e então assim, está dentro da gente mesmo. Eu não tinha parado para pensar nisso. A nossa fábrica hoje mas amanhã pode não ser, hoje ela é na Chácara Santo Antônio, que aqui é parte de Santo Amaro, certo? E é isso, então eu com muito orgulho, com essa cereja do bolo que eu não tinha me atentado, poder participar aqui desse seu primeiro de muitos Pode Fante. Pode. Se você falar que pode, eu volto, hein?
Já está convidado aí, e agradecer a todos que assistiram e os que assistirão futuro, obrigado. Então já sabe, sempre na última sexta-feira de cada mês vamos ter os nossos episódios, sempre trazendo aí pessoas que agregam no empreendedorismo, agregam com valores e agregam principalmente com conteúdo que você vai poder utilizar e se espelhar e se inspirar, né, para que tenha sucesso, assim como o nosso querido Júlio aqui demonstra à frente da Zetaflex, que é realmente um sucesso, e mostrando que você pode, né, fazendo trocadilho com o nome, se você tiver aí o seu projeto, o seu processo e acreditar no seu sonho. Então é isso aí. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, satisfação. Obrigado, parabéns. Vamos. Obrigado.